Emma, Norman e Ray são três órfãos extremamente inteligentes que compartilham uma vida feliz e estruturada na casa Gracefield, junto com outras 35 crianças. O dia deles começa cedo, com Emma acordando as crianças de seu sono e preparando todos para o café da manhã. Vemos Emma assumindo o papel de mãe da casa, ajudando os mais novos com os cadarços e cuidando dos outros órfãos. No café da manhã, conhecemos a mãe Isabela. Com cabelo preto, olhos roxos e um sorriso caloroso, Isabela cuida das crianças com paciência e carinho maternais. Todas as crianças a adoram e a reverenciam, especialmente Emma. Após o café da manhã, as crianças demonstram sua aptidão intelectual em uma série de testes, que Emma, Norman e Ray passam com notas perfeitas. Apesar de seu intelecto impressionante, Norman observa que a mãe ainda é muito superior, e Emma concorda, lembrando que nunca conseguiram vencê-la no xadrez. As crianças então brincam de pega-pega nos grandes campos verdes e entre as árvores exuberantes da floresta que cercam Gracefield. Emma é mais conhecida por suas habilidades atléticas, e quando Norman é o pegador, ele rapidamente elimina a maioria da casa, com exceção dela. Os dois se enfrentam enquanto Emma faz um salto ousado sobre uma fenda para escapar de Norman. Justo quando ela pensa que está a salvo, escondida na copa de uma árvore, Norman finge cair e a atrai para fora. O trio resume seu jogo de pega-pega e outra rodada é jogada, onde todos são o pegador, exceto Norman. Ele aparentemente desaparece na floresta, sem que ninguém consiga encontrá-lo, até que Emma acidentalmente tropeça nos limites externos da floresta e o vê olhando para a cerca baixa na borda. Ela o toca e as outras crianças eventualmente alcançam os dois. Há uma discussão sobre como deve ser o mundo exterior, e as crianças se revezam sonhando com aquele dia fatídico em que serão adotadas e finalmente deixarão Gracefield. Uma das crianças mais novas, Connie, está sendo adotada naquele mesmo dia. Após um dia de brincadeiras e diversão, Connie se despede com lágrimas de sua família de Gracefield e é levada para longe da casa por Isabela. Durante a limpeza, Emma encontra o amado bichinho de pelúcia de Connie, o coelhinho. Sabendo que ela não pode fazer a transição para seu novo lar adotivo sem seu querido amigo, ela chama Norman e tenta devolver o boneco a Connie. A dupla se dirige a uma garagem distante, onde um caminhão aguarda no corredor de pedras. Emma supõe que, se deixar o coelhinho na parte de trás do caminhão, Connie eventualmente o encontrará, mas quando vai colocá-lo, descobre uma cena horrível. O corpo cinza e sem vida de Connie a recebe enquanto Anna recua em choque. Ela chama Norman para confirmar, e ele também fica abalado com a visão de sua antiga irmã sem vida. Enquanto tentam entender a situação, ouvem vozes de outra sala e imediatamente se escondem debaixo do caminhão. O horror gera mais horror quando Emma vê essas figuras e descobre que são monstros de verdade. Ela e Norman lutam para abafar seus gritos de terror, enquanto os monstros discutem como as crianças estão sendo criadas como carne de alta qualidade para monstros ricos e poderosos. Emma quer saber onde está a mãe e recebe uma resposta de partir o coração quando um terceiro monstro a chama pelo nome para garantir que a entrega dos produtos de alta qualidade ocorra sem incidentes. Em questão de momentos, o mundo inteiro de Emma e Norman é destruído, revelando a terrível verdade sobre suas vidas. Eles eventualmente escapam do corredor, correndo de volta para casa, enquanto Emma desaba com um grito de lamento. Naquela noite, Emma e Norman discutem o que fazer a seguir. Quando Norman sugere que devem planejar uma fuga, Emma hesita, não querendo deixar as outras crianças lá para morrer. Norman a tranquiliza dizendo que tudo se resume à estratégia, muito parecido com pega-pega e xadrez. Emma parece se sentir brevemente confortada com o pensamento. Enquanto isso, Isabela, segurando o coelhinho de Connie, parece reconhecer que alguém estava se esgueirando. Descobrir a verdade sobre seu lar abalou Emma até o fundo da alma. Ela tem pesadelos vívidos de Connie sendo servida como um prato principal requintado. Ma consegue esconder seu olhar de terror ao ouvir e ver Mamá pela primeira vez desde a descoberta, mas Norman lhe diz que eles precisam continuar sorrindo como se nada estivesse errado. Mamãe pode saber que alguém estava no portão para deixar o coelhinho para trás, mas ela não sabe quem. Ou melhor, se ela sabe. Emma e Norman são valiosos demais para serem mortos apenas por testemunharem o processamento de Pony durante o horário de brincadeiras. Emma e Norman concordam que escapar pela floresta é o caminho mais seguro, mas quando cruzam a cerca baixa, logo se deparam com uma enorme parede de decepção sem costura.
Para complicar ainda mais as coisas, quando uma criança se perde, tudo que mamãe precisa fazer é olhar para o seu relógio e sabe exatamente onde encontrá-la. Então agora eles sabem que a segurança é bastante relaxada porque tem algum tipo de dispositivo de rastreamento implantado em seus corpos. Mamãe parece fazer um grande espetáculo ao advertir silenciosamente pessoas como Norman e Emma. De volta à casa, enquanto tem um momento privado de luto por Connie, Mamá aparece de repente diante de Emma, perguntando por que ela tem estado menos alegre ultimamente. Tudo que Norman pode fazer é assistir em horror ao redor da esquina enquanto Emma coloca um sorriso alegre para Mamá. Ray acaba salvando os dois quando toca o sino do jantar, mas, ao saírem, Mamá pergunta diretamente se eles estavam no portão na noite anterior. Eles respondem alegremente que, claro, não estavam, isso é contra as regras, e continuam em frente. Mas Mamãe definitivamente está suspeitando. Uma vez que estão sozinhos novamente, nenhum dos dois consegue conter seu puro terror. Emma até desaba de joelhos, mas Norman a ajuda a se levantar com uma mão trêmula, e Emma vê que não está sozinha e que toda a esperança não está perdida. Eles vão conseguir escapar, só precisam de um plano. Esse plano envolve esconder uma quantidade de toalhas de mesa em um buraco de árvore perto da parede que eles usarão para fazer corda quando chegar a hora de escapar. Norman calcula que eles têm 2 meses antes que a próxima criança seja levada, mas alguém os seguiu até a parede. Felizmente para eles é o amigo Ray, que quer saber o que está acontecendo. Eles contam a ele e, para sua surpresa, ele acredita em tudo, sem um pingo de incredulidade, porque conhece Norman o suficiente para saber que ele nunca mentiria sobre algo assim, sendo Emma uma história diferente. Enquanto Ray está disposto a emprestar seu intelecto considerável para o grande plano de fuga, ele tem um grande problema com a insistência de Emma de que todas as 37 crianças vão escapar. Ele menciona a virtual impossibilidade de tirar todos de mamãe e da fazenda sem sérios ou até mesmo totais ferimentos. E algo que eu não considerei além daquela parede é um mundo de demônios, não para humanos. Fugir é apenas o primeiro passo. Os jovens, pequenos e fracos terão que ser deixados para trás para garantir qualquer chance de sobrevivência dos mais velhos e maiores. Mas o jeito de Ray não vai funcionar com Emma. Ela não se importa se é impossível. Todos serão salvos e ponto final. Pode ser imprudente, mas Norman está com ela. Quando Ray pergunta por que, em sua mente normalmente sensata, ele iria concordar com o plano maluco de Emma, Norman explica simplesmente que gosta de Emma e quer que ela continue sorrindo não importa o que aconteça, e que, se seco e endurecido, é possível que um barco de lama flute. Isabella já é bem conhecida por sua nova assistente, irmã Crone, não apenas por ser a mamãe mais jovem de uma plantação, por produzir consistentemente o melhor produto disponível, mas ela não é uma acólita de olhos sonhadores ansiosa para aprender os caminhos de Isabella. Na sua primeira noite lá, Crone já está planejando usurpar sua chefe, que lhe deu toda a munição que ela precisará. Isabella não está denunciando as 2 crianças que testemunharam uma colheita que poderia fazê-la ser demitida ou pior, se os grandes executivos descobrirem. Enquanto isso, Emma, Norman e Ray têm apenas uma variável difícil a considerar durante seus preparativos para o que já parece um plano de fuga sem esperança. Quando são instruídos a pensar como o inimigo para encontrar um lugar onde um dispositivo de rastreamento poderia ser implantado, Emma inspeciona Carol, a mais nova adição à fazenda, e encontra um caroço vermelho atrás da orelha dela. Naquela noite, Isabella conversa com alguém sobre enviar as crianças Mort para outro lugar. Ao mesmo tempo, o demônio da classe baixa serve a carne para os demônios da classe alta. Talvez as crianças pudessem explorar a discórdia inerente dentro de um sistema de castas tão rígido. Mas primeiro as coisas precisam ser organizadas. Toda a logística necessária para tirar todos da fazenda em segurança. Eles concordam que é arriscado tentar destruir seus rastreadores de ouvido, pois isso poderia disparar um alarme, então se concentram em tirar todos primeiro. Eles sabem que muitas das crianças serão ou muito jovens para entender, ou velhas o suficiente para não acreditarem em uma palavra do que estão dizendo. Afinal, todo mundo ama a mama. O trio decide disfarçar a fuga como um jogo inofensivo de pega-pega. Emma começa a trabalhar para melhorar a condição física das crianças, enquanto Norman e Ray as orientam sobre a maneira correta de sobreviver ao pega-pega. Infelizmente, seu subterfúgio não engana a irmã Crone nem por um segundo.
Ela já desconfiava dos três desde o início e, ao contrário de Isabela, pretende enviar as crianças antes da data oficial de envio para poder delatar Isabela por quebrar o protocolo e ganhar poder. Ela desafia as crianças para um jogo de pega-pega, apostando que consegue capturá-las todas em 20 minutos. Ela atrai a maioria das crianças mais novas para fora de seus esconderijos, fazendo formas recortadas fofas nas folhas. Assim que avista Emma, é apenas uma questão de exaurir Emma e forçá-la a encontrar um lugar para se esconder. É um lugar onde há apenas tantos esconderijos, e Emma tem a desvantagem de ter tentado correr com duas crianças pequenas em seus braços. O momento em que a voz de Crone de repente fica mais alta e clara enquanto ela se aproxima de Emma foi bastante assustador. Norman consegue despistar Crone e Ray é quem anuncia que o tempo dela acabou. Ela fica impressionada com o trio de encrenqueiros, mas apenas na medida em que se impressiona com gado bem preparado. Agora que ela conhece os atores, suas forças e fraquezas, e que há mais no pega-pega do que mera brincadeira, ela ficará muito mais atenta a eles. Sem mencionar que terá um par de olhos extras na forma de uma traidora chamada Gilda. Quando Norman e Ray juntam as peças para determinar que há uma traidora entre eles, é possível ver o ânimo de Emma despencar. Durante todo esse tempo, ela está pensando em tirar todos da fazenda para poupá-los do material de pesadelos. Mas os adultos também já têm pelo menos uma criança, e poderia ser qualquer um trabalhando contra seus esforços, além dos próprios interesses daquela criança. Se havia alguma dúvida de que Isabela também considera isso um jogo de xadrez contra os mais inteligentes de seu rebanho, ela se certifica de que a irmã Crone entenda que seu papel não vai além do de uma peão. Informando-a que Emma está bem ciente de suas conspirações pelas costas, Isabela promete a Crone que, se ela cooperar, será uma mama por conta própria. Previsivelmente, Crone se enfurece em particular e resolve destronar Isabela em vez de esperar ser promovida. Sem dúvida, Isabela sabe que ainda pode ser traída. Enquanto isso, Emma, Norman e Ray continuam sua prática de fuga disfarçada de um jogo de pega-pega, mas desta vez em equipes lideradas por crianças mais velhas, em vez de todos por conta própria. Há muita atenção dada à hierarquia das equipes e aos padrões de movimento delas. Ray insiste que Emma memorize todas as 100 informações que ele elaborou. E enquanto Emma parece inicialmente relutante, ela responde com um facinho, porque certamente será facinho em comparação com escapar da fazenda de verdade. Não passa despercebido pelo trio que há uma traidora entre eles, e eles já direcionaram a maior parte de suas suspeitas para Gilda e Dawn. Quando Ray diz a Emma para ir contra Gilda, sua natureza gentil e suspeitar dela não demora muito para que tudo o que fazem parece suspeito para ela. Como a fuga pode ter sucesso se não puderem confiar em todos que estão escapando? É por essa razão que Norman usa apenas um truque. Eles podem jogar com o elemento surpresa. Não no sentido de que estão escapando, mas quando. Como padrão do cronograma, Mama basicamente desafiou-os a usar todo o mês que lhes resta até o próximo envio. Mas Norman sabe que eles não podem seguir o cronograma que receberam. Eles precisam escapar mais cedo, muito mais cedo, em apenas 10 dias. Para conseguir isso, precisam começar a informar as outras crianças mais velhas, começando por Gilda e Dawn. No início, Dawn acha que é uma grande piada, mas Gilda conhece Emma o suficiente para saber que ela nunca brincaria ou mentiria sobre essas coisas. Norman mente, dizendo que as crianças que saíram foram vítimas de tráfico humano, já que a fria decepção pode ser demais. Gilda e Dawn concordam que uma tentativa de fuga é a única escolha. Ray não gosta de como Norman omitiu a verdade para Gilda e Dawn sobre todas as crianças morrendo e sendo comidas. Mas, para Norman, a fuga deve vir em primeiro lugar. Ele lidará com as consequências de distorcer a verdade uma vez que esse objetivo tenha sido cumprido. Ele também armou armadilhas para Gilda e Dawn, dando a eles locais diferentes para a corda de fuga. Naquela noite, Emma finge dormir e observa Gilda sair do quarto. O que Emma não consegue ver pela porta é que alguém, inicialmente acreditado ser Gilda, desliza um pedaço de papel sob a porta de Isabela com a localização da corda debaixo da cama de Norman. Deve ser notado que Norman disse a Ray que deveria dizer a Dawn que estava debaixo da cama, não a Gilda. Depois que o papel é entregue, Gilda visita o quarto de Crone e Emma escuta por trás da porta. As coisas ficam um pouco tensas lá dentro, com evidências oscilando entre Gilda ser a informante de Crone ou não. Mas no final, Gilda faz o que Emma esperava e se recusa a dar qualquer informação. No dia seguinte, Norman se pergunta em voz alta por que alguém trairia sua família.
Ray diz que deve haver algum tipo de incentivo, como a promessa de que eles seriam autorizados a viver e crescer até se tornarem adultos. Mais tarde, Norman pergunta a Emma se ela deixaria o traidor escapar com eles, mesmo que os tivesse traído. Emma responde, de forma previsível e rápida, que é claro que deixaria. Ela não consideraria o traidor uma pessoa má, porque nenhum deles é uma má pessoa. Mas quando Norman e Ray procuram nos dois locais onde a corda estava escondida, Norman diz que não há nada debaixo da cama. E Ray diz que isso deve significar que Dawn é o traidor. Só que agora, Norman está convencido de que Ray tem sido o verdadeiro traidor o tempo todo. Já há uma abundância de evidências para apoiar isso. Quando Norman confronta Ray sobre ser o espião de Mama, Norman se mantém calmo. Na verdade, ele até fica um pouco divertido por ter sido descoberto, como se soubesse que esse momento chegaria um dia. Norman é simplesmente inteligente demais para seu próprio bem. Por sua parte, Ray não nega nada, mas explica que fez isso porque tinha que ser feito, se formos acreditar em suas explicações. Ray tem jogado um jogo muito longo com Isabella, que lhe rendeu informações que seriam vitais para qualquer possível plano de fuga. Ele sabia que alguém teria que estar no bolso de Mama para aprender o que precisava ser aprendido e ganhar sua confiança. Seguindo o exemplo do livro de compaixão de Emma, Norman concorda em perdoar Ray, desde que ele concorde em ser seu espião. Ray concorda, mas apenas se Norman enganar Emma, fazendo-a pensar que estão levando todos, exceto Gilda e Dawn. Os menores serão um fardo tanto durante quanto após a fuga, e Ray não passou anos sendo informante de Mama para que todos fossem mortos. Em uma tentativa fútil de tirar todos, Ray se encontra com Isabella, dizendo a ela que os outros devem continuar usando o jogo de pega-pega como prática, mas focando Mama em irmã Crony como a principal ameaça. Ray está bem ciente de que Crony foi trazida como uma pólice de seguro sobre ele, mas se não for vigiada de perto e suas ambições sufocadas, Isabella pode estar em grandes problemas. Por sua parte, ela não parece considerar Crony uma grande ameaça. Quanto a Norman, a insistência de Ray de que nem todos podem ser salvos desencadeia um pesadelo em Norman, no qual todos, incluindo Ray e Emma, são mortos e flores brotam quando eles tentam a fuga. Ainda assim, Norman joga bola enquanto Ray simplesmente admite para Emma que é um informante da mamãe. Em vez de ficar bravo com Ray, Emma é solidária ao fardo que ele teve que carregar, permitindo que criança após criança fosse enviada embora enquanto ele desempenhava seu papel. É notável que, enquanto Ray suportou 6 anos de envios, Connie sozinha foi o suficiente para Emma e Norman. Ela não pergunta a Ray detalhes sobre quantas crianças ele permitiu que fossem sacrificadas para aprender a desativar dispositivos de rastreamento, mas segura firmemente a mão dele e diz para não fazer isso novamente. Gilda e Dawn se sentem excluídos da maioria das conversas privadas entre os outros três, mas Gilda e Emma começam a observar mamãe mais de perto, e Emma descobre que há uma sala secreta onde ela faz algo. Ray sugere que é onde ela contata a sede. Dawn está ansiosa para entrar lá, mas Ray pede cautela e Norman concorda. Mas Dawn não se sente cauteloso. Ele não sabe que Connie está realmente morta, e por isso quer escapar e salvá-la. Com esse objetivo, ele e Gilda entram no quarto da mamãe e Gilda desliza uma estante para revelar uma porta trancada, bem quando alguém está prestes a entrar no quarto e pegá-los em flagrante. Dawn e Gilda têm uma sorte extrema, é apenas Phil quem entra por aquela porta. Mas Dawn persiste em criar situações cada vez mais tensas para si e Gilda e está obcecado em descobrir a verdade que os outros três não querem contar, então ele rouba a chave de Isabella. Enquanto isso, Norman, Ray e Emma concordam que, para escapar e sobreviver, terão que reunir o máximo de informações possível sobre o mundo exterior e como poderão viver lá fora. Emma apresenta aos rapazes um potencial aliado do lado de fora. Dentro de muitos livros na biblioteca, há ex-libris com o nome William Minerva e várias palavras em código Morse. Se eles conseguirem descobrir a ordem dessas palavras, podem ser capazes de obter algum tipo de informação útil que Bill está tentando transmitir secretamente a eles. Isso dá às crianças esperança de que pode haver outros humanos lá fora resistindo à hegemonia demoníaca. Quanto a Dawn e Gilda, elas exploram cada vez mais as câmaras secretas da mamãe, encontrando todos os bichos de pelúcia e brinquedos, incluindo o coelhinho, que não apenas confirma que o que Norman disse sobre os adultos serem ruins era verdade, mas as faz suspeitar que algo muito pior está acontecendo.
Novamente, uma criança pequena acaba salvando-as ao distrair a mamãe, que está a um passo de pegá-las em flagrante. Norman e Ray repreendem Dawn e Gilda, mas sabem que não têm a história completa. Norman decide contar a verdade a eles e, como esperado, é muito para absorver. Dawn expressa sua frustração agredindo tanto Norman quanto Ray, a troca de socos mais violenta que já vimos entre os órfãos. Mas Dawn não os odeia. Ele odeia o fato de ter sido tão fraco e inútil que eles sentiram que precisavam protegê-lo da verdade. Depois que ele se acalma com a ajuda de Gilda, os outros três vão para fora para se desculpar adequadamente por mentir e perguntar se ainda estão com eles, mesmo que o fracasso signifique morte. Sem hesitar, Dawn e Gilda dizem que estão. Emma sente que um piso foi tirado, mas não é como se o trabalho deles tivesse ficado mais fácil. Isso apenas significa que agora não há mais tensão entre os 5 órfãos que estão a par da situação. Dawn e Gilda ajudam a roubar certos materiais que Ray menciona em seu relatório para a mamãe, detalhando o plano de Norman para matá-la. Mas Norman diz a Emma que está fazendo Ray alimentar a mamãe com informações falsas, sem dúvida para que ela também seja desviada ou distraída quando eles fizerem sua fuga. Durante seu relatório, Ray também descobre que, quando o envio mensal ocorrer em janeiro, ele será o enviado. Seu tempo é curto, apenas uma semana resta até a data acordada da fuga. Mas as crianças ficam um pouco descuidadas em suas conspirações abertas e a irmã Crone de repente aparece por trás de uma árvore para anunciar que sabe tudo sobre o que os 5 estão tramando. No entanto, ela não está brava, nem os ameaça, não que ela precise. Em vez disso, sugere que unam forças contra a mamãe. A irmã Crone oferece unir forças para eliminar Isabela, além de cooperar na fuga de Emma e seus companheiros. As crianças veem essa aliada temporária mais como uma ameaça do que como uma força unida. Devido à natureza louca e à falta de confiança de Crone, descobrimos que a irmã Crone tem um número no pescoço. Mesmo que Isabela sinta empatia por seu gado, ao saber que o pior tipo de sofrimento para eles seria aceitar sua oferta e desistir, eles são muito valiosos para ela como carne, para que ela considere atender ao desejo deles de liberdade. Fica a dúvida se Isabela, assim como Crone, já esteve na posição deles e, portanto, já concluiu que a resistência é inútil. Seja como for, quando Emma e Norman rejeitam o ultimato de Isabela, Emma corre até Mama e a abraça forte para que Norman consiga chegar à corda. E Emma paga caro por isso. Mama estala seu joelho como um graveto, depois aplica carinhosamente uma tala e a leva de volta para casa. Não importa quão corajosa e determinada Emma possa ser, não há como ela conseguir escapar agora. Pelo menos não com suas próprias pernas. Ah, e só para piorar a situação, Isabela informa a um Norman horrorizado que a data de envio dele foi marcada. Longe de ser tranquilo, as coisas foram tão terríveis quanto possível para nossos pequenos heróis. Infelizmente, para toda a cuidadosa preparação das crianças até este ponto, a situação nunca foi tão crítica. Qualquer esperança de Emma escapar por conta própria foi destruída, graças a Mama. O ato de brutalidade chocante de Mama, enquanto Norman deve ser enviado em um dia, ele coloca um rosto corajoso para Emma. Mas, quando vai buscar água, ele revela um olhar de medo paralisante e desespero. E ainda assim, uma vez que esse momento passa, há uma expressão decididamente desafiadora em seu rosto, como se ele tivesse decidido e se comprometido com seu próximo movimento. Quando ele retorna, Ray está com Emma, e eles também já decidiram algo. Quando Norman propõe que eles sigam com o plano de fuga sem ele, uma vez que ele se for e Emma estiver curada, eles o rejeitam em uníssono. A proposta deles. Norman desativará seu rastreador com o dispositivo que Ray acabou de completar, usando peças de todas as várias recompensas discretas que recebeu ao longo dos anos. E se esconderá até que Emma se cure, então todos escaparão juntos. Norman concorda com esse plano, exceto pelo fato de, se ele desaparecer, eles podem enviar Ray no lugar. Nesse caso, Ray diz que está disposto a ter o braço quebrado para que, assim como Emma, ele não seja adequado para o envio. Quando Norman pergunta como Ray descobriu a verdade sobre a casa, ele diz que sempre soube, pois tem memórias de sua vida que remontam ao tempo em que ainda estava no útero. Norman concorda com o plano e na manhã seguinte, Norman executa sua fuga, correndo em direção à parede com a corda reserva que Dawn e Gilda fizeram, enquanto Emma e Ray ficam perto de Mama. Depois de prender a corda, ele a segura firme enquanto corre pela parede e consegue agarrar a borda superior e se erguer.
Uma vasta floresta se desdobra em todas as direções do outro lado, uma floresta cheia de possibilidades. Se eles conseguissem levar todos para aquela floresta, os adultos teriam dificuldades para encontrá-los. Quando Mama finalmente percebe que Norman não está por perto, ela verifica seu dispositivo de rastreamento, e sua expressão deixa claro que não está funcionando. Mas, para o horror de Emma e Ray, ela sorri e fecha o dispositivo. E Norman emerge da floresta parecendo que acabou de ser drogado ou hipnotizado. Acontece que não foi nenhum dos dois, mas simplesmente a expressão de um lontra, completamente perdido. Somente quando estava no topo da parede e olhava para o outro lado, ele poderia descobrir a verdade. Há um vasto e profundo penhasco entre a parede e a terra florestal, a uma distância que eles não podem esperar superar. Justo quando o ânimo das crianças estava em seu auge, tudo é cruelmente arrancado e seu destino parece mais inescapável do que nunca. Parecia um checkmate para as crianças, e especialmente para Norman, que, afinal, seria enviado no dia seguinte. Aquele cronograma não foi alterado, e Norman aceita seu destino, para desespero de Emma e Ray. Norman lhes oferece uma luz de esperança ao notar que o complexo de fazendas ou plantas forma um hexágono, um dos lados do qual é a sede onde há uma ponte sobre o penhasco. O conhecimento técnico de Ray e a teimosa recusa de Emma em desistir levam os dois a garantir que Norman não fique sozinho. Norman não é apenas um amigo, ele é família. Emma e Ray adoram o cara, mas ele não se juntará a eles e sua mente não será mudada. Isso não impedirá os outros dois de tentar. Enquanto arruma suas coisas para a partida, Norman coloca apenas um item em sua mala: o telefone de corda que Ray ajudou Emma a fazer anos atrás para que ela pudesse se comunicar com Norman quando estava doente e em quarentena. Vale lembrar que a doença dele nunca afastou Emma, e Mama teve que afastá-la mais de uma vez. Mas desta vez, não há corda longa o suficiente para alcançar onde ele está indo. A cena das despedidas de Norman é difícil. Todas as outras crianças estão ou em lágrimas ou mal conseguindo se conter. Mas ninguém sofre mais com a iminente partida dele do que Emma. E ela não faz nenhuma tentativa de esconder esse sofrimento ou de fingir que não fará tudo o que puder para impedir Norman de ir embora, incluindo tentar lhe passar o dispositivo de rastreamento Breaker. É preciso a ameaça de morte mais explícita de Mama, proferida de forma assustadoramente silenciosa para que apenas Emma possa ouvir, para que ela se acalme e aceite a partida de Norman. Antes de se separarem, Norman lhe devolve o rastreador e diz para ela não desistir. Quanto a Ray, ele nem está lá. Norman precisa ir até ele, e mesmo assim, Ray não diz nada. Norman e Mama caminham até o portão. Mama parece ter um genuíno respeito por Norman, pois os dois parecem ter um entendimento de que Emma e Ray serão bem tratados até o fim do tempo que foi decidido. Ele a surpreende momentaneamente ao perguntar se ela está feliz, mas ela responde que sim, porque conheceu alguém como ele. Eles chegam ao portão e Mama o direciona a entrar em uma sala bem iluminada para esperar. E essa é a última vez que o vemos. Quem sabe o que ele viu ou se foi a última coisa que viu? Talvez Mama tenha planos maiores para ele do que apenas comida. Emma e Ray estão arrasados pela perda de Norman. Os três eram inseparáveis. Eles estão muito tristes porque Norman se foi. Os dois parecem incapazes de seguir em frente, mesmo com o apoio de Don e Gilda. Ray lhes diz que está cansado e não se importa mais. Eles podem fazer o que quiserem, mas ele está resignado a morrer ali. Emma foi a última do trio a manter a esperança e não desistir, mas está tão tomada pela dor que não consegue realizar nada. Tanto as crianças pequenas quanto Mama notam seu estado constantemente melancólico. E Mama a visita em seu dormitório para incentivá-la a desistir, dizendo que a vida será muito mais fácil. Ela até oferece a Emma um caminho que permitirá que ela se torne a próxima Mama da casa, em vez de ser enviada para longe. Claro, Emma nunca vai voltar atrás no que prometeu a Norman, não importa quantos benefícios ela ofereça ou quantas promessas ela quebre. Então Mama lhe diz: tudo bem, continue sonhando com o impossível, retorça-se de agonia e que se dane. O tempo passa e a véspera da data de envio de Ray chega. Emma acorda e o encontra cantando para si mesmo na capela. É lá que ambos revelam que pelo menos parte da maneira como tem agido em relação a Mama, Gilda, Don e os pequenos foi apenas uma performance, uma forma de fazer Mama pensar que realmente desistiram. Mas eles não desistiram. À medida que o fogo em seus olhos no final prova, eles parecem tão comprometidos quanto sempre.
Ray pergunta a Emma se ela havia desistido da fuga, ao que ela nega e retribui a pergunta. Quando os dois começam a falar sobre a fuga novamente, Emma menciona que havia planejado mais sobre a fuga nos últimos 2 meses desde a partida de Norman, impressionando Ray nesse processo. Ray discute com Emma como queimar a casa é a melhor maneira de eles escaparem. Ele então mostrou a Emma todos os galões de óleo que havia escondido ao longo dos últimos anos. Enquanto ele começava a despejar óleo sobre si mesmo, assustando Emma, Ray explicou como estava esperando pelo dia em que terminaria sua vida, pois isso serviria como uma distração para Isabella resgatá-lo, enquanto Emma e os outros órfãos poderiam fazer sua fuga. Quando o relógio bateu meia-noite, o agora garoto de 12 anos, Ray, acendeu um fogo. Emma correu rapidamente em direção a Ray. Isabella deixou a cama de Carol depois que ela adormeceu. A mãe então foi para seu escritório. Quando o relógio em seu quarto marcou meia-noite, Isabella foi até o calendário e riscou o dia 14 de janeiro, desejando a Ray um feliz aniversário. Logo depois, um grito alto pôde ser ouvido vindo da cafeteria. Isabella foi atrás da confusão e viu Emma deitada no chão, devastada, chamando o nome de Ray. Isabella verificou seu radar e notou que Ray estava, de fato, dentro do fogo ardente. A primeira tentou apagar o fogo, esperando que ainda pudesse recuperar o cérebro de Ray. Quando Isabella ordenou a Emma que escapasse, ela se virou e percebeu que Emma já havia desaparecido. Isabella usou seu radar mais uma vez e tentou procurar Emma, apenas para captar o sinal do transmissor de Emma a partir de sua orelha cortada no banheiro. Isabella pegou a orelha ensanguentada e percebeu que Emma e os outros órfãos estavam de fato fazendo sua fuga. Emma segurou o que restava de sua orelha com um curativo ensanguentado enquanto ia se juntar aos outros órfãos na floresta, onde Dawn, Gilda, Anna, Toma, Lani, Yvette, Alicia, Jemima, Chris, Dominic, Rossi, Mark, Nat e Ray se reuniam com Emma perto do muro. Ray estava completamente perplexo com a situação atual e pediu a Dawn que lhe contasse sobre a fuga. Dawn esclareceu Ray sobre como ele, Gilda e Emma estavam envolvendo os órfãos mais velhos no plano de fuga, especificamente Anna, Nat, Toma e Lani. Ray se lembrou de como, momentos após o relógio marcar meia-noite, Emma o impediu de se queimar e se matar, e o esbofeteou por isso. Toma e Lani entraram na cafeteria e haviam enrolado o cabelo cortado de Mi e Anna nas roupas de Ray como uma isca. Emma revelou a Ray como, meses antes, Norman lhe contou sobre o plano de Ray de se queimar e preparou um plano de contra-ataque para ela, o que significa que eles já estavam prontos para escapar. Quando os órfãos evacuaram a casa, todos os fugitivos se dirigiram para o muro. Enquanto se preparavam para a fuga, Emma começou a alucinar sobre Norman, que apareceu ao seu lado e a encorajou. Ray observou todos os outros fugitivos e notou que os mais jovens não estavam no grupo. Isabella conseguiu pegar o dispositivo de comunicação que se assemelha a uma mala e que se conecta à sede da Premium Farm. Enquanto ela estava do lado de fora da casa, olhando para ela enquanto queimava até o chão, Isabella começou a rir, afirmando felizmente que iria recuperar todos os órfãos. Phil apareceu atrás dela puxando seu vestido. Ela ficou chocada ao ver a presença da criança. Enquanto as crianças começavam a subir o muro, Emma informou a Ray sobre uma mudança em seus planos. Em vez de resgatar todos naquela noite, ela deixaria todos os pequenos com 4 anos ou menos para trás, e estava comprometida em voltar por eles e por todos os outros nas outras plantações antes que suas várias datas de envio chegassem. É uma escolha difícil, mas uma que precisava ser feita para garantir que o grupo de 15 crianças mais velhas sobrevivesse à fuga. É por isso que o pequeno Phil está com a mamãe enquanto a casa queima. Acontece que Phil está por dentro do plano, e mesmo que ele tenha apenas 4 anos, agora entende o que significa que Norman, Connie e os outros foram colhidos. Emma o deixou encarregado de treinar a próxima leva, seus colegas mais novos, e prepará-lo para quando ela voltar. Mas primeiro as coisas precisam ser feitas, atravessar aquele grande abismo. Há uma nova reviravolta no plano do qual Ray foi mantido à parte. Eles não usam a ponte muito óbvia para atravessar o penhasco. Em vez disso, Dawn lança uma pedra em uma parte mais estreita do penhasco e a corda se enrola com sucesso em uma árvore. Ele se desliza pela corda, segura a outra extremidade e fixa as segundas e terceiras cordas. 2 das crianças usam foguetes d'água para atravessar. É um maravilhoso uso de engenhosidade e intenso treinamento, e as crianças conseguem com maestria.
Phil também consegue distrair a Mama apenas o suficiente para que, quando ela soe o alarme, os monstros vão para a ponte. E quando ela percebe que eles não estão na ponte, não chega ao local deles até que Emma seja a última pessoa a não ter feito a travessia. Emma lança um último olhar desafiador para sua antiga Mama e se despede antes de se deslizar pela corda. As cordas são cortadas. Mama é derrotada em seu momento de fracasso. Aprendemos mais sobre quem era a Mama, quem foi Isabela. Vemos um flashback que realmente a humaniza. Apesar das coisas monstruosas que fez por seus superiores, Isabela tinha um Norman próprio, chamado Leslie, que tocava um lindo alaúde e compunha uma canção sem nome que amava. Mas a data de embarque de Leslie chegou e ele se despediu, deixando Isabela devastada. Ela usou sua engenhosidade e atletismo para escalar a parede apenas para encontrar o penhasco e o desespero, como Norman deve ter feito quando o viu pela primeira vez. Sua Mama vem buscá-la de volta para casa, e eventualmente Isabela recebe a mesma oferta que mais tarde faria a Emma. Apenas enquanto Emma recusou, Isabela aceitou. Ela foi treinada para ser uma irmã, depois uma Mama e até deu à luz Ray, um Ray mais jovem que assobia a mesma canção sem nome que Leslie costumava tocar, porque Isabela a assobiava quando ele estava no útero. Ray percebe que Mama é sua mãe biológica, pergunta por que ela deu à luz a ele e ela responde: para sua sobrevivência. Isabela guardou perto de si e nunca esqueceu seu tempo como uma das mesmas crianças. Ray, Norman e Emma acabaram se tornando, mas é uma canção que a lembra de que escolheu sobreviver ao se juntar ao sistema em vez de se rebelar. No final, Mama parece mais orgulhosa do que qualquer outra coisa por seus amados filhos terem superado a situação. Agora que estão além da parede do penhasco, ela lhes deseja boa sorte. O sol nasce no horizonte pela primeira vez desde que conquistaram sua liberdade tão arduamente. O anime termina com as crianças escapando e agora podendo viver suas vidas livremente.